ídolo, provocador, intelectual. Como é que uma única pessoa consegue ser tudo isso ao mesmo tempo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na construção da fama para entender o que, afinal de contas, transforma uma pessoa num mito. E a grande pergunta que guia tudo isso é: uma celebridade, ela já nasce pronta? Ou será que ela é construída? Sabe, um trabalho cuidadoso, quase como uma obra de arte mesmo. Então, para a gente tentar responder isso, vamos dar uma olhada numa pesquisa acadêmica bem interessante. Uma tese de 2015 que usa ninguém menos que Caetano Veloso como um estudo de caso. Perfeito para a gente desmontar, sabe? Entender a anatomia da celebridade. Bora ver o que essa tese descobriu. Ok, vamos lá. A primeira persona que a tese revela é a do artista que, olha, dominava o jogo da mídia como poucos. A ideia é que desde o comecinho a fama do Caetano simplesmente não existiria sem os holofotes, sem as câmeras, sem os microfones. E para a gente entender bem isso, a pesquisa traz um conceito que é chave, a tal da sociedade do espetáculo. É só pensar nas redes sociais hoje, né? O que mais importa não é bem o que a gente faz, mas o que a gente mostra que faz. É um mundo onde a imagem é tudo. E o incrível é que a tese mostra que o Caetano já tinha sacado isso décadas atrás. E aqui, olha, tá o pulo do gato. O Caetano parece ter entendido, talvez antes de todo mundo, que o verdadeiro palco dele não era mais o teatro, mas sim a tela da TV. Ele foi, basicamente, uma das primeiras estrelas a nascer direto na mídia. E o mais impressionante é que ele mesmo admitia isso, sabe? Em 82, ele soltou essa: "Eu acho que eu nasci para isso. Nasci para o espetáculo." É uma clareza, assim, impressionante sobre o próprio papel nesse grande espetáculo da mídia. Aí a pesquisa conecta essa autoconsciência a uma ideia chamada cultura do narcisismo. Mas atenção aqui, não é narcisismo no sentido de um defeito, de um problema de caráter. Não, é mais como uma ferramenta de trabalho. O mundo vira uma espécie de espelho, onde a imagem é reafirmada o tempo todo. E o mais genial é que essa ideia tá na própria obra dele. Aquele verso famosíssimo de Sampa, né? "Narciso acha feio o que não é espelho." Isso não é só poesia, gente. É quase uma tese em si. Resume perfeitamente a lógica da autoimagem nesse mundo do espetáculo. Ok, então essa foi a primeira persona. Agora a gente vai para a segunda, que leva essa história para um outro nível. Porque o Caetano não só usava a mídia, ele provocava a mídia. Ele era um verdadeiro mestre da controvérsia. A questão é que ele não ficava ali esperando a polêmica acontecer. Não, ele criava a polêmica. A tese mostra direitinho como ele usava a provocação de um jeito muito calculado, principalmente quebrando tabus sobre sexualidade, sobre gênero, tudo para garantir que as pessoas estivessem sempre falando dele. E olha só que interessante o que a gente vê aqui. É uma contradição que parece muito bem calculada. De um lado, ele fala de uma coisa genuína, da identificação com o feminino por ter crescido rodeado de mulheres. Do outro, ele solta umas declarações super bombásticas, provocadoras. Essa fluidez, essa coisa de não se definir, é o que o tornava tão imprevisível e fascinante. E essa provocação não ficava só no campo das ideias, não. A pesquisa levanta uma lista enorme de desafetos públicos. Tinha briga com outros músicos, tipo Fagner Lobão, com o diretor de teatro, com a imprensa, até com o político. Cada uma dessas brigas ajudava a construir essa imagem de um artista que simplesmente não tinha medo de nada nem de ninguém. Bom, e tudo isso nos leva para a terceira camada da imagem pública dele. E essa talvez seja a mais complexa de todas, a persona do intelectual. Aparentemente, não bastava para ele ser só um cantor famoso, um popstar. Ele trabalhou, e muito, para ser visto também como um pensador, um intelectual público. Alguém que tinha opiniões importantes sobre tudo, de filosofia política. E claro, isso não aconteceu da noite para o dia. A pesquisa mostra bem essa evolução com o tempo. Olha só, lá nos anos 60, ele estava em debate na universidade. Chega nos anos 80, ele está citando filósofos como Sartre em grandes entrevistas. Nos anos 90, vira colunista de jornal. E nos anos 2000, ele já está dialogando de igual para igual com pensadores contemporâneos. Foi um projeto de longo prazo. E aí, de novo, a gente volta para aquele ponto da autoconsciência, que é a chave de tudo. Nessa citação de 83, ele mesmo admite que tinha essa ambição infantil, ingênua de ser um grande pensador. Ou seja, ele não só agia como um intelectual, ele pensava sobre o desejo que ele tinha de ser um. Ok, então a gente tem o performer, o provocador e o intelectual. Mas
Como é que todas essas peças se encaixam? É exatamente isso que a conclusão da tese vai nos mostrar. A resposta, segundo a pesquisa, está justamente na habilidade impressionante dele de ser tudo isso ao mesmo tempo. Ele não escolheu uma persona, ele abraçou todas, mesmo quando elas pareciam totalmente contraditórias entre si. E é aí que está o poder dele. A tese, então, basicamente define o que a gente poderia chamar de o método Caetano. Vamos lá, passo a passo. Primeiro, domine a mídia, use como palco. Segundo, abrace a contradição, seja pop e seja intelectual. Terceiro, entenda que a sua identidade é uma performance, uma construção consciente. E o passo final, junte tudo isso e se torne um mito, uma figura maior que a própria vida. Isso fecha o ciclo, nos trazendo de volta para o título da tese. Ele não é uma coisa ou outra. Ele é o ídolo que a multidão adora, ele é o pateta que provoca e bagunça o coreto, e ele é o mito que parece estar acima de tudo isso. Tudo ao mesmo tempo. E para a gente fechar, fica uma provocação, uma pergunta para os nossos dias. Numa era de redes sociais, onde todo mundo está o tempo todo curando a própria imagem, a própria persona pública, será que no fundo, a gente não se tornou todo mundo um pouquinho Caetano Veloso?